tudo bem com vocês? Mais uma lei, né? A lei de sociedade. A gente tem que viver em sociedade, né? Não é por menos, né, que a gente vive aí cercado de pessoas, né? Não é pra gente viver isolado, não. Não é pra isso que a gente tá aqui. E a família é o nosso núcleo principal desse enredo, né? Então, é onde a gente encontra as nossas maiores dificuldades no convívio, porque é onde a gente tem os sentimentos envolvidos, né? Os nossos amores, os nossos problemas, né? Nossas preocupações. Então, a família é o nosso núcleo, né? Nosso ensaio geral, né? Ali, para que a gente aprenda a viver em sociedade, para depois a gente aprender ali viver e conviver com outras pessoas também, né? Então, pensem, né, num mundo que todo mundo quisesse, sei lá, ser padeiro. Não ia faltar pão, né? Ia, porque se não tivesse as outras profissões para fazer lá o forno, para fazer a lenha, né? Ou fazer lá o trigo, plantar o trigo, não ia dar pra nem fazer o pão, né? Então, a gente precisa de todas as profissões, né? A gente precisa um dos outros. Aqueles que têm mais habilidades para uma área vão auxiliar aqueles que não têm essa habilidade, né? A gente não consegue saber de tudo, né? Ainda não, né? Então a gente tá aqui para aprender um com os outros, né? A gente não vai lá pra escola para aprender a ler, a escrever, a fazer continha. Aí depois a gente resolve, mais velho, fazer um curso técnico ou uma faculdade para se aprimorar numa área, né? Mas a gente precisou daquela base lá no início. E assim é no nosso trabalho, na nossa vida, na nossa casa, né? Tem aquele que vai fazer mais a parte da comida, a parte mais da limpeza, a parte da limpeza da rua, né? Os serviços mais pesados. Então, a gente depende um dos outros. E não é à toa que a gente tem essa coisa da fala, de ouvir, né? Pra gente poder se comunicar com facilidade com as outras criaturas, né? Os animais também têm seus meios de comunicação, mas nós temos um meio de comunicação bem abrangente, para que a gente faça uso. E aí, vai nos trazer lá Kardec aquelas perguntas, né, pra gente pensar. Aquelas pessoas que passam lá, fazem voto de silêncio, de nunca falar, tem alguma utilidade? Não. Não, pra quê? Se Deus deu o dom da fala é pra gente usar, né, pra gente usar pro bem. Quem não faz o bem está já cometendo o mal, né? Então, eu passar uma vida completamente isolado, mesmo que seja em prece, eu não estou me isolando também das minhas dificuldades, das minhas más tendências, né? Então, não há nada de muito mérito nessa história, né? O mérito tá em a gente encarar a vida de frente, em a gente encarar nossos problemas, seja no trabalho, na escola, na família, né? No nosso dia a dia, encarando as outras pessoas e aprendendo a lidar com elas, aprendendo a lidar com essas diferenças, com essas dificuldades. Aí um vai complementando o outro, um vai ensinando o outro e aos pouquinhos nós vamos adquirindo toda a experiência necessária para que a gente possa, no futuro, né, quando a gente estiver bem mais evoluído, ter condições de saber tudo, né? Então hoje a gente não sabe nem lidar com os nossos sentimentos, nem com a nossa parte moral, e é por isso que a gente acaba sendo violento, é por isso que a gente acaba discutindo com as pessoas, brigando, porque a gente não respeita ainda o outro, a opinião do outro, não respeita as diferenças, né? Quando a gente conseguir lidar com essa parte moral, nós já vamos estar muito à frente. Mas nós também precisamos da parte intelectual. Nós temos a lei do trabalho para isso. Então, nós precisamos passar por todas as experiências, né, da vida, né? E para isso nós precisamos aprender, né? Então, o nosso convívio social serve nos dois polos, tanto para a parte intelectual, para a gente aprender a ser pessoas melhores, né, e ter mais intelectual, para ser mais inteligente, aprender coisas novas, né, saber fazer tudo, né, que a gente precisa aprender com outras pessoas.
e aprender a ser mais calmo, mais tranquilo, né? Menos orgulhoso, menos egoísta, sabendo viver em sociedade. Então, é uma lei muito importante. O isolamento, aquela vontade de morar numa casinha no meio do mato, que dá às vezes, né? Longe de tudo, é o quê? É o nosso orgulho, nosso egoísmo, a nossa vaidade, né? O nosso medo de encarar as nossas más tendências que nos levam a querer se esconder da realidade e que não vai adiantar nada, né? Mais cedo ou mais tarde nós vamos ter que encarar esse mundão aí de meu Deus e fazer com que a gente aprenda a lidar com as dificuldades, as nossas dificuldades e as dificuldades dos outros, né? A gente tem que aprender, graças a Deus, todo mundo tem o seu jeito aí e cada um tem os seus gostos. Imagina se todo mundo gostasse da mesma coisa, né? Que tédio que não ia ser, né? Então, a partir do momento que a gente aprender a conversar, a debater as nossas ideias, a aceitar que eu tenho uma ideia, o outro tem outra ideia totalmente diferente, mas eu consigo entender por que ele pensa assim. Mesmo que eu ache ainda que eu tô certo, né? Mesmo que eu ache que não, mas eu tenho razão, mas eu entendo porque ele não tem a experiência muitas vezes ainda que eu tenho, né? Ele pode pensar a mesma coisa de mim, não tem problema nenhum, né? Então a gente aprendendo a lidar com as nossas diferenças, as nossas dificuldades, né? Entender que o outro tem as suas experiências e as suas dificuldades vai fazer com que a gente evolua um pouquinho mais rápido, né? Então, o que vai falar com relação àquelas pessoas que não querem constituir família, que a gente já falou, outras vezes, então vamos só dar uma relembrada, né? Aquelas pessoas, né, que acabam não saindo, não estando nas festinhas de aniversário, não estando no convívio da sua família, não estando ali vivenciando as coisas ali da sociedade, né, em prol dos outros, em prol de auxiliar os outros, em ser útil, tá cumprindo a lei perfeitamente, né? Não necessariamente a gente tenha que estar na nossa casa, na nossa família, né? Embora ela seja o nosso local de maior dificuldade. Também a gente não pode fugir, né, da desculpa de eu vou auxiliar os outros para não estar na minha família, para não encarar as minhas dificuldades aqui dentro, né? Mas também, gente, aí a gente tem aquela passagem de Jesus que fala lá de amar os vossos inimigos, né? E a gente sabe como é difícil isso. A gente não pode se obrigar a estar em ambientes que a gente se sinta mal, né? Que acaba... Não existe o respeito, né? Então, se no nosso ambiente familiar, por exemplo, ou num trabalho, ou qualquer outra coisa do tipo... não tá sendo produtivo, por mais que eu seja cordial, por mais que eu tente socializar, por mais que eu tente, enfim, entender as dificuldades do outro, mesmo não acontece com o outro para comigo, eu não sou obrigada a estar junto, né? A gente tem que tentar não tratar mal ninguém, a gente tem que buscar o entendimento, a compreensão, mas se não dá pra estar junto, né, meio porco espinho, né, a gente mantém uma certa distância para continuar se respeitando, né, mantendo ali um convívio agradável, tá? Então a gente não precisa se maltratar para conviver com pessoas que a gente ainda não consegue conviver. É o objetivo? É o objetivo. Mas se não tá dando, a gente se afasta um pouquinho pra gente manter o respeito, manter a harmonia e depois a gente tenta de novo uma outra estratégia, né? O tempo faz a sua parte. Bom, gente, então a gente falou ali do lei de silêncio, a gente falou dos laços de família, falou dos animais, a gente não falou, vamos falar rapidinho aqui então. Por que os animais, né, não têm essa mesma relação familiar que a gente tem, né? Os animais lá nasce o filhotinho, em grande maioria, né? Normalmente a fêmea, algumas são o macho, né? Vai lá cerca de todos os cuidados até que cresça e aquele serzinho lá aprenda a se virar sozinho. Depois ela abandona, trata como qualquer outro animal, né? Do seu bando ou como um ser indiferente, né? Por quê? Que ela precisa voltar as suas atenções para um novo filhote, né? E aí ela abandona o outro para a sua própria sorte, né? Porque
a natureza só cobra dos animais isso. O instinto animal quer preservar a sua raça, né? A lei da conservação faz com que o animal proteja seus filhotes, pensando na conservação da espécie. A partir do momento que o filhote já pode viver sozinho, ele meio que te vira, agora eu vou cuidar de outro, né? Para conservar a espécie. É só isso que a natureza exige deles. Agora, para nós, seres humanos, que já raciocinamos, que já temos sentimentos, aí o buraco é um pouco mais embaixo, tá? Então, mais uma vez, lembrando, né? Lê esse capítulo, estude, né? E socialize, né? Aprenda a socializar, aprenda a escutar o próximo, a respeitar a opinião do outro. Mais difícil que isso possa nos ser ainda. É um trabalho constante, não se preocupe se errar, faça de novo, até que vire uma rotina, né? Escutar, entender as diferenças e bola pra frente. Certo? Então fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.